Olá, uma coisa importante que a gente precisa ter sempre na mente quando se é pastor ou pastora é que nós não somos os donos das comunidades onde nós servimos. Isso é importante porque é muito comum a gente falar assim, porque lá na minha paróquia eu faço e eu aconteço, porque na minha paróquia as coisas são assim. Porque na minha paróquia nós realizamos 5 estudos bíblicos por semana. Cuidado com essa palavra, minha paróquia. Porque você não é dono, nem dona da paróquia. Na paróquia, embora você seja o pastor, o que preside a comunidade, em Cristo, você preside uma autoridade que lhe é delegada pela igreja, quando te ordenou e te instalou naquela comunidade, mas também uma autoridade que lhe foi delegada por Jesus Cristo quando você foi ordenado. Então, ser o presidente, a presidenta da comunidade não significa ser a chefe, o chefe. Significa ser um servo, aquele que serve como presidência, aquele que serve, aquela que serve como pastor, como pastora, não aquela que é a chefe, o chefe. Isso é muito importante, porque a gente fala minha paróquia, minha comunidade, minha paróquia. Isso acaba entrando na nossa cabeça e a gente começa a se achar realmente dono da paróquia. O que é um perigo muito grande. Porque você não está lá para fazer o que você quiser, você está lá para ser pastor, para ser pastora. Você está lá para servir em nome de Cristo. Então cuidado, porque uma das tentações fortes que vem na vida de uma pessoa que é pastor, que é pastora, uma das grandes tentações é a gente se achar senhor absoluto da comunidade, dona da comunidade. Cuidado com isso, é assim que os ministérios acabam. Quer ver uma coisa importante? A gente precisa conhecer e respeitar a comunidade onde nós somos designados, onde nós estamos servindo. Especialmente quem começa o ministério, a primeira comunidade que fica ao seu cuidado é aquela coisa. É tipo o primeiro amor, a gente não esquece. Parece aquele negócio do primeiro sutiã. Cuidado com isso, porque você sai da faculdade de teologia, sai do seminário, sai da sua formação, recebe a ordenação, recebe a investidura pelo bispo, pela bispa, e você se acha senhor da comunidade e começa a fazer o que você acha que tem que fazer, sem ouvir a comunidade, sem conhecer a história da comunidade, sem conhecer os costumes da comunidade. Ainda mais numa igreja de tradição episcopal anglicana, como é o nosso caso, onde há uma diversidade de maneiras de ser, onde praticamente não existem duas comunidades iguais, não se celebra todo mundo do mesmo jeito, todo mundo não faz o mesmo tipo de culto, todo mundo não faz o mesmo tipo de ritos. Algumas comunidades celebram a Eucaristia todo domingo, algumas outras não. Algumas comunidades são profundamente cerimonialistas, outras são muito simples. Algumas comunidades têm uma história trágica, outras têm uma história feliz. Aí chega lá um gaiato, uma gaiata, com uma estola em cima da alva e começa a dizer e a fazer tudo aquilo que ela acha, que ele acha que é certo. E impõe para a comunidade uma maneira de ser que às vezes não tem nada a ver com a cultura daquela comunidade. Especialmente os mais novos, cheios de ideias teológicas meio maluquete, todas elas impregnadas do politicamente correto, nessa onda da inclusividade inconsequente, começam a fazer tantas mudanças que acabam mandando embora os membros da congregação e arranja um monte de clientezinho dele. Então ele traz um monte de gente nova para a igreja, porque aquele pessoal que foi embora era muito retrógrado, não estava afim de nada. E esse pessoal que vem para a igreja não vem para a igreja por causa de Cristo,
Não vem para a igreja porque gostou da igreja, vem para a igreja porque é impressionada por você, se sentiu acolhida por você. Eu cansei de ver, em toda a minha história na igreja, pastores, e agora eu vejo pastoras, destruindo comunidades históricas, destruindo comunidades que estão na quarta, quinta ou sexta geração, porque vem com novidades e impõe essas novidades, sem sequer conversar com a comunidade, sem conhecer a história da comunidade. O que acontece é que, em nome de muita inclusão, está se excluindo gente que era muito mais fiel e que tinha um compromisso com Jesus Cristo. É costume, esse pessoal não tinha nada com Deus, não tinha nada porque não aceita isso, não aceita aquilo. Cuidado, cuidado. Modismos passam, modismos teológicos passam. Não seja porra louca de defender bandeiras que você não é capaz de justificar e de explicar tranquilamente, fundamentalmente na Bíblia e na teologia para as pessoas da comunidade. Cuidado com os slogans. Nós somos uma sociedade de slogan. Hoje ninguém mais lê uma frase que não seja do tamanho de um Twitter. Você dá meia página para um sujeito ler e ele acha que é muito. Faz um resumo. Cuidado com esses slogans, porque a porra louquice ou a macaquice militonta é aquela que repete slogans sem ter nunca refletido sobre o que está dizendo, apenas porque é moda, apenas porque todo mundo fala, ou porque acontece lá nos Estados Unidos ou na Groenlândia, então também vou fazer. Cuidado. Slogan cria partidarismo, partidarismo divide. Então, em nome de muitas coisas modernas e certas, igrejas morrem. E aparece um bando de clientes daquele pastor, daquela pastora, que quando ele vai embora também da igreja. Olha, quando eu comecei meu ministério, minha primeira paróquia, para que eu queria ser o reitor, meu primeiro reitorado, eu tive a graça de Deus de estar ao meu lado um pastor experiente e sábio, como era o reverendo Onofre Machado Ramos. Foi assim. Eu fui transferido para aquela igreja, aceitei o convite do bispo para ir para aquela igreja e ainda era diácono quando cheguei lá. E o reverendo Onofre era o reitor daquela paróquia e de mais 2 paróquias naquela região. Ele era o reitor de uma área. Então, cada domingo ele estava numa comunidade, durante a semana ele estava numa comunidade, na outra. E ele morava numa daquelas cidades. Eram 3 comunidades em 3 cidades diferentes. E eu ia ser ordenado no 4º domingo da quaresma para poder, segundo o bispo Gastal, que ele queria que eu celebrasse a Páscoa com a congregação. Bom, cheguei lá como diácono e tal. E num domingo estava lá o reverendo Onofre para celebrar a Eucaristia e deixar o sacramento reservado para que eu distribuísse posteriormente a congregação. E eu fui arrumar um altar. Tinha lá no altar uma cruz enorme, uma cruz grande, de madeira, muito grande, que ficava bem no centro do altar. E se você estivesse celebrando a Eucaristia lá, uma coisa, você não conseguia ver a congregação porque a cruz estava na tua frente. E eu achei aquela cruz um trambolho. Então eu fui arrumar a mesa para o reverendo Onofre celebrar a Eucaristia. Eu ainda não era presbítero. Eu tinha acabado de chegar lá na região, naquela cidade, naquela comunidade. Então eu tirei aquela cruz dali, levei para a sacristia, comecei a preparar, botar as alfaias, preparar o altar. Nisso se levanta uma senhora idosa, me olhando com uma cara muito feia, vai lá dentro da sacristia, passa pelo altar, vai lá dentro da sacristia, pega a cruz, coloca em frente, lá onde estava, me olha feio e vai sentar. Eu, qual é? Que negócio é esse? Se eu tirei a cruz é porque é para tirar. Olhei para ela fez cara feia, eu também fiz, e levei a cruz de volta para a sacristia. Quando eu estou entrando lá, o Onofre estava se paramentando e disse assim: se eu fosse você, eu não faria isso. Vai lá e deixa essa cruz lá. Falei, mas essa cruz é um trambolho, reverendo, é enorme. Como é que o senhor vai celebrar? Como é que o senhor vê o pessoal? Faz 5 anos que eu celebro a Eucaristia aqui e essa cruz está lá. Eu faço assim, faço assado.
Deixa aquela cruz lá. Mas por quê? Porque essa cruz é o símbolo e a memória histórica dessa comunidade. E aí ele me contou a história daquela cruz, porque ela era importante para a comunidade. Porque quando fundaram a igreja naquele lugar, num terreno rural, numa área rural, o pessoal fez a capelinha de madeira, fizeram aquela cruz, ficava na parede, em cima do altar. Capelinha de madeira simples. Acontece que numa sexta-feira santa passou uma procissão católico-romana por ali. E naquele tempo, começo dos anos 50, o pessoal passava na porta de igreja protestante, não católica, e dizia que era a casa do diabo. E devia ter lá um padre maluco. Olha aqui a casa do diabo. Isso aqui é a casa do diabo, não olhem que o diabo está lá dentro. E alguém gritou, queima, vamos queimar. E tacaram fogo na igreja. As pessoas da comunidade moravam ali em volta. Quando viram a igrejinha pegando fogo, correram para lá. Dois rapazes, dois homens jovens, entraram na paróquia, dentro do templo, e tiraram coisas que puderam salvar lá dentro, correndo o risco do telhado desabar, de eles se queimarem. E trouxeram aquela cruz. Por isso é que eu comecei a entender porque aquela cruz tinha um monte de mancha de queimado. Eu achava que era problema da madeira. Então aquela cruz era o símbolo da resistência da comunidade num tempo de perseguição. Ela estava no altar porque era o lugar mais digno para ela na concepção daquelas pessoas. Brandonoff me contou essa história antes de começar o culto, atrasou o culto. Eu com aquela cruz na mão e ele me explicando. Quando eu acabei de ouvir essa história, eu falei, caramba, eu falei assim, parece que eu fiz merda. Ele falou, pois é, bota essa cruz lá. Se você quiser mudar a cruz de lugar, converse com a congregação e encontre um lugar de honra melhor que o altar para você colocar essa cruz. E, infelizmente não dá para colocar por cima, por trás, porque tem um vitral. Então você vai ter que arranjar um jeito, se você quiser tirar a cruz onde ela está. E ele celebrou a Eucaristia com aquela cruz. Eu acabei assumindo a paróquia depois de um tempo, fui ordenado presbítero e logo em seguida fui investido reitor da área toda. E uma vez eu conversei com a congregação, falei que sabia da história da cruz, sabia da história do comungatório. Eu propus para eles assim, vocês não gostariam de mudar o layout do templo? De fazer alguma coisa mais diferente, mais bonita, que fique mais chamativa? Como é que o senhor pensa fazer isso? Eu falei, eu não penso, eu vou dar uma ideia para vocês. Aí eu combinei com eles de fazer uma assembleia. Nessa assembleia eu ia mostrar como é que eu achava que o templo devia ficar, como ele seria bonito. E eu resolvi o problema da cruz. Eu fiz um altar específico para essa cruz lateralmente, de modo que quem entrasse na igreja via o altar principal e via ao lado do altar como sacrário, sacramento reservado, e encimado pela cruz. Era a coisa mais que chamava atenção, com velas do lado. Então a congregação chegou para aquela assembleia, reunimos no salão. Falei, agora vamos lá ver. Eu fiz uma mudança, eu e a minha mulher trabalhamos a noite toda para arrumar aquele tempo. Fizemos as propostas e falei, agora vocês vão entrar na igreja pela porta da frente. Eu vou abrir, mas eu vou dar a volta. Vamos ver como é que é a sensação que vocês têm quando chegar. Aí eles entraram e ficaram deslumbrados. Disseram, reverendo, que bom que o senhor fez isso com a cruz, porque aquela cruz devia atrapalhar mesmo, né? E eles adoraram, gostaram daquilo. O pessoal que fazia a zeladoria do altar, soldalista do altar, cuidava daquilo com muito carinho. Mas quase que eu estraguei a minha primeira oportunidade de ser pastor. Porque eu achava que eu é que sabia o que fazer e não conhecia a história da comunidade. Então, quando você chegar numa paróquia, estiver assumindo o ministério, ou já está nomeado para ela, ou já está eleito, visite a comunidade. Não chega mudando, não chega tirando o altar do lugar, não chega acabando com o comungatório, não chega impondo o Santíssimo Sacramento, o sacramento reservado de uma determinada maneira, se eles não têm. Conheça a história da comunidade. Conheça os costumes, as tradições daquela comunidade.
Uma característica da nossa igreja, do episcopalismo, é que não tem duas comunidades iguais, porque cada comunidade tem sua história. Alguns falam assim, eu vi igrejas lá na América, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que fazem procissão de Corpus Christi. Eu falei, isso não quer dizer que nos Estados Unidos a igreja faz procissão de Corpus Christi, cara. Ou na Inglaterra, uma outra paróquia faz. E se você vai pesquisar a história deles, já vê que elas têm uma tradição de uma comunidade católica romana que se tornou episcopaliana, por exemplo. Elas trouxeram algumas práticas devocionais que eles já tinham. Você não pode chegar lá e acabar com isso. Você não pode chegar numa comunidade de gente formada por imigrantes que está na terceira, quarta, quinta geração e impor padrões de moralidade que para eles são estranhos, em nome de uma tal inclusividade, ou em nome de você ser progressista, ou em nome da revolução, ou seja, em nome do quê? Porque você não está lá em nome da revolução, em nome da ideologia, você está lá em nome de Jesus. E se tem uma coisa que Cristo fez, foi respeitar profundamente o povo onde ele estava atuando. Ele só não dava pelota para os doutores da lei, os fariseus, os saduceus, porque eram gente arrogante, que usava a palavra de Deus para manipular as pessoas, impondo regras que não tinham o menor sentido. Mas no trabalho do povo simples, Jesus nunca falou, olha, vocês têm que fazer assim, não. Ele contava uma parábola, ele fazia um gesto, ele fazia um sinal, um milagre, e com isso ele transformava a mente das pessoas. Então, meu amigo, minha amiga, se você vai ser pastor, quando chegar numa comunidade, não te meta besta de querer mostrar que você fez doutorado aqui e ali, que estudou aqui e ali, que tem diploma disso e daquilo, porque nada disso faz pastoral. Nada disso é importante para Deus. Importante para Deus é que aquela comunidade de fé seja fortalecida pela palavra, pelo sacramento, que aquela comunidade de fé cresça na sua espiritualidade, no seu conhecimento de Deus, na sua prática, e faça a missão da maneira como ela sabe fazer. Se você quer ensinar algo novo, ensine, mas não comece quebrando tudo. Pelo contrário, respeite e aprenda. Se você não aguenta a comunidade do jeito que é, então não aceite trabalhar nela, cai fora. Porque ela não é sua paróquia. Você está lá para ser servo. Você é o que mais serve. Se você não tiver isso na cabeça, o seu ministério vai ser um fracasso, como tem sido um fracasso de um monte de reverendo e reverenda por aqui, pelo Brasil e pelo mundo afora. Gente que, em nome de ideologias e de novidades, destrói a comunidade existente por falta de total respeito, porque acha que sabe, porque faz, acontece, porque tem 30 diplomas, estudou com o pé d'água do sei lá quem da teologia. Meu amigo, minha amiga, se a teologia não serviu para pastoral, joga lá fora. Né? Porque doutor em teologia tem de monte, agora pastor, bom pastor, boas pastoras, tem poucos. Até a próxima. Não posso esquecer. Posso esquecer do marketing. Dá uma curtida aí, tá? Daquela assim de gostei, dá um like, faz um comentário e inscreva-se nesse canal. Se você se inscrever nesse canal e eu conseguir ter uma certa quantidade de pessoas inscritas, eu terei acesso a algumas facilidades e recursos do YouTube que podem oferecer, que o YouTube oferece para canais com audiência, e essas facilidades podem estar a serviço de toda a igreja. Ou seja, o meu canal estaria aberto para toda a igreja, por exemplo, para fazer lives ou apresentações online ao vivo. Não para mim, mas para a paróquia onde eu trabalho, tá vendo? Quase que eu falo minha paróquia. Para as comunidades da igreja da diocese, para a própria diocese, de repente fazer uma transmissão ao vivo, para usar o meu canal, se eu tiver essa facilidade. E não é qualquer um que ganha isso, você precisa ter uma certa quantidade de pessoas inscritas. Então, por favor, inscreva-se aí, tá? Dá uma mãozinha pra gente, não custa nada você fazer o seu login aí no YouTube. Se você não tem uma conta Google, faça agora, na hora, não precisa ter Gmail, não precisa ter nada, faça uma conta no Google. E aí, com a sua conta no Google, você pode colocar lá que está seguindo, que está inscrito no canal, no YouTube.
Tá bem? Por favor, dá uma força para nós, tá bom? Curtiu, né? Like, comente e inscreva-se. Paz do Senhor para vocês. Deus seja louvado.